Por que que agendar a sua cesariana pode ser prejudicial para a sua amamentação? Quantas e quantas mulheres têm sonho de amamentar, mas passam por uma cesariana agendada, seja porque queriam fazer, seja porque foram enganadas, seja porque, enfim, vários motivos. Mas o que eu quero trazer para vocês é, uma cesariana agendada, vocês precisam entender que o seu corpo e o corpo do seu bebê, eles não sofrem nenhum aviso prévio de que esse nascimento vai acontecer. Então, o seu corpo não libera os hormônios necessários para a sua recuperação, como, por exemplo, o útero precisa de voltar no lugar e o leite precisa de ser produzido, precisa de ser ejetado, precisa de sair, precisa de acontecer descida do leite. Isso não acontece se você tiver uma cesariana agendada, porque essa comunicação com o seu corpo, dos seus hormônios, ela é bloqueada. E se o seu neném também nasce de uma cesariana agendada, ele também pode ter mais chance, ele também tem mais chance de ter uma insuficiência respiratória, precisar de ajuda para poder respirar depois que nasce. Isso porque o pulmãozinho dele está cheio de água dentro da barriga, o que é bom. Se ele não passa por nenhuma contração, que é um abraço bem apertado no seu neném, ele não tem nenhum aviso de que ele vai nascer e esse excesso de líquido do pulmão também não sai. Então, quando ele nasce, o pulmãozinho dele está cheio de água, o que precisa de ser coberto de ar. Então, ele precisa de passar por um processo, talvez um pouquinho mais demorado, para passar por essas transformações. Além disso, muitas vezes os bebês são retirados, através de uma cesariana agendada, sendo que eles ainda não estão maduros o suficiente para conseguir viver aqui fora. O que significa isso? A própria amamentação. A mãe tem uma descida de leite mais lenta, mas não só isso, o bebê muitas vezes ele não tem a musculatura, ele não tem o desenvolvimento de fazer a sucção do leite tão efetiva, ou às vezes não consegue, ter uma amamentação por causa desse desenvolvimento que ainda não aconteceu. Ele foi retirado do tempo, ele foi retirado antes do tempo. E um detalhe muito importante sobre isso é que, quando acontece uma cesariana agendada, sem trabalho de parto, muitas vezes a gente tem que ter mais cuidados aqui fora, depois do nascimento, em relação aos cuidados com a pele do bebê, em relação à própria respiração, em relação à alimentação. Quantas e quantas mães que têm cesariana agendada não conseguem amamentar depois que o bebê nasce? Isso está totalmente ligado com a cirurgia, que foi feita para poder retirar esse bebê. O que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é um alerta, porque a cesariana ela não é tão simples assim quanto pensam. Sim, ela salva vidas e ela é muito bem indicada em algumas situações, mas eu quero trazer para vocês aqui quando a gente fala de cesariana agendada, seja porque a mulher quis, seja porque muitas vezes, infelizmente, são enganadas por motivos mais esdrúxulos que tem para poder retirar esse bebê antes do momento. E isso faz toda a diferença no crescimento e no desenvolvimento do seu bebê, quanto também no seu corpo, na sua recuperação, na sua produção de leite e também nas possíveis complicações que podem vir depois do parto.